Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, estou aqui nessa quarta aula de GA para falar sobre esse assunto um pouquinho importante até, chamado base. Só aqueles avisos de sempre no começo do vídeo, né? Esse assunto é um pouquinho importante sim, ele vai se repetir lá em álgebra linear de uma maneira mais difícil e mais abstrata ainda, se bem que aqui em GA já é muito abstrato. Mas atenda isso aqui porque, como eu sempre digo, né, lá em independência linear já falei a mesma coisa, eu vou falar aqui de novo. Como esse assunto se repete em álgebra linear, se você pegar bem essa parte aqui, lá fica mais fácil. Como lá é mais difícil, vai ficar mais fácil ainda, entendeu? Então, enfim, vamos lá. Primeira coisa, o que é uma base, né? Falar sobre a definição de base de fato, né? Base, gente, é qualquer conjunto ou tripla ordenada, né? Por que tripla? Porque é um conjunto de 3 vetores LI, certo? Então, por exemplo, pegou um conjunto de 3 vetores LI, isso é base, entendeu? É base. Então é basicamente isso aqui mesmo, né? É um conjunto de 3 vetores que é LI, certo? A gente viu na aula passada lá de dependência linear como é que a gente descobre que se um conjunto é LI ou não, né? De 3 vetores no caso, né? Tanto pelo lado geométrico, quanto pelo lado abstrato, quanto pelo lado algébrico. Então, lembre daquela parte lá para entender o que é a base aqui, né? No caso, conjunto de 3 vetores LI. Então, vamos falar por que vai servir isso aqui, né? Isso aqui vai ser muito útil agora para falar sobre coordenadas, certo? Então, ó, vamos ler essa parte aqui, ó. Fixada uma base, E1, E2, E3, e um vetor Vzinho. Vai existir 3 números reais aqui, A1, A2 e A3. Tal que a gente vai escrever esse vetorzinho V aqui como combinação linear dos vetores da base E com esses coeficientes aqui A1, A2 e A3. Então fica V1, V é igual a A1 vezes E1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. E assim por diante, certo? Deixa eu girar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Tá. E esses 3 coeficientes, né, A1, A2 e A3, eles são únicos também, né? O que quer dizer, então, que a gente está falando isso aqui, né? A gente diz, então, que esse V ele vai ter coordenadas A1, A2 e A3, nesta ordem, na base E, no caso. Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. V vai ser igual, abre parênteses, A1, A2 e A3 nessa ordem, isso é importante, é nessa ordem, com esse Ezinho aqui como índice, né? Para falar que é a base E. Ou simplesmente a gente omite esse Ezinho e fala que V é igual a A1, A2 e A3 aqui, sem o Ezinho, caso a base esteja clara nesse contexto do exercício, né? Então a gente pode escrever isso aqui, basicamente. Então quer dizer que esse vetorzinho V ele tem essas 3 coordenadas, A1, A2 e A3. Então a gente fala que essas notações aqui, elas abreviam essa combinação linear aqui, quando a gente tem essa base aqui, E, que é igual a E1, E2 e E3, certo? Então, gente, isso aqui é muito importante. Por quê? Agora, com base, a gente pode trabalhar com um vetor de uma forma muito mais fácil. Ao invés de ficar desenhando o vetor e tudo mais, com módulo, direção e sentido, a gente pode simplesmente falar as coordenadas do vetor. Mas para falar as coordenadas do vetor, a gente tem que saber a base, certo? Então, por isso que a gente está falando a definição da base, né? E o que a base significa aqui nesse contexto? Ela vai dar as coordenadas de um vetor por causa dessa combinação linear em vermelho aqui, certo? Isso aqui, as coordenadas vão resumir essa combinação linear. Então, isso aqui gera isso, certo? Basicamente isso. Vamos falar um pouquinho agora das operações dos vetores, agora em coordenadas. A nossa segunda aula aqui de GA foi operações com vetores, só que a gente foi desenhando os vetores de uma forma bem geométrica. Aqui a gente não vai fazer mais nada disso. A gente vai simplesmente ir com coordenadas. E por isso que essa parte é muito boa, porque começa a ficar mais fácil as operações, entendeu? Então, vamos pegar, por exemplo, a adição. A gente tem um vetorzinho U, que tem as coordenadas A, B e C. E o Vzinho tem coordenadas D, E e F. Como é que a gente soma o U e o V? É só somar coordenada com coordenada. A primeira com a primeira, A mais D. A segunda com a segunda, B mais E. E a terceira com a terceira, C mais F. Sem mais delongas, né? É só isso mesmo. Multiplicação por escalar. Também é a mesma coisa. Você tem um vetorzinho U. Não está aparecendo aqui. Boa. Vetorzinho U, A, B e C. E o número escalar, e o número real, lambda, né? Como é que a gente vai falar que é o vetor lambda U, né? O escalar multiplicado pelo vetor? É só você multiplicar o número real, o escalar aqui, né? O lambda, em cada entrada. Então fica lambda A, lambda B e lambda C. É simplesmente isso. Então você percebe que fica muito mais fácil as operações com vetores aqui. Essa praticamente facilita muito as operações com vetores. Agora vamos falar um pouquinho sobre, continuando nessa parte de operações, né, digamos assim, quando que o vetor vai ser nulo com as coordenadas, né?
quando as coordenadas aqui forem zero em qualquer base que seja, né? Por quê? Se você pegar como que a gente chegou nessas coordenadas pela combinação linear, o vetor nulo, ele tem que ter as três coordenadas zero, certo? Tem que ter os coeficientes aqui zero. Por que disso, né? Por quê? Esses vetores aqui que dão origem a esse vetor na combinação linear, eles são LI, certo? E se vocês lembrarem da aula anterior de dependência linear, que eu falei que quando você tem vetores LI e você faz uma combinação linear que dá vetor nulo, obrigatoriamente os coeficientes têm que ser zero. Portanto, como aqui é um vetor nulo e os vetorzinhos são LI, então tudo isso aqui tem que ser zero. Então, só relembrando aquela parte da aula passada. Então, vetor nulo, zero em todas as entradas aqui, né? E o vetor oposto, se você tem um vetor aqui, uzinho A, B e C, o oposto dele é você colocar menos em cada entrada. Então, é menos A, menos B e menos C. Sem mais complicações, né? Então, alguns itens de teoria aqui, né? Para complementar com essa parte da base, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso na aula passada, se não me engano, né? Naqueles exemplos que eu dei. Se eu pegar, por exemplo, um vetor U, x1, y1 e z1, e um vetorzinho V, x2, y2 e z2, ambos na mesma base E, não importa qual base que seja. Se esses vetores forem LD, então x1, y1, z1 são proporcionais a x2, y2 e z2. O que significa isso aqui, gente? Ser proporcional. Ser múltiplo. Eu falei na última aula que quando você tem, por exemplo, dois vetores que são LD, para você ver se eles são LD mesmo, é só você ver se um é múltiplo do outro. É isso aqui, gente. Se eles forem LD, é só você ver se as coordenadas são múltiplas uma da outra. Por exemplo aqui, gente, vamos supor que aqui fosse 1, 2 e 4, aqui nas entradas aqui, né? Se aqui fosse 2, 4 e 8, então eles vão ser LD. Por quê? Isso aqui, esse vetor V, é duas vezes esse vetor U. Por que disso? Porque 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu pegar esse vetor aqui e multiplicar por 2, chega nesse. Então, esse é múltiplo desse. Portanto, são LD. Isso quer dizer ser proporcional aqui, entendeu? Eu já falei isso na última aula, mas aqui, com o conceito de base aqui e de coordenadas, a gente fica um pouquinho mais fácil de entender isso, certo? O item 2 agora, outra forma de descobrir se é LD ou LI. Se a gente tiver três vetores, U, V e W, com essas coordenadas aqui, x1, y1, z1, x2, y2, z2 e assim por diante, todos na mesma base. Se eles forem LI, então o det dessa matriz aqui tem que ser diferente de zero. Se o det for igual a zero, então é LD. Portanto, ó, só um resuminho rápido aqui, ó. Det diferente de zero. Isso quer dizer LI. Det igual a zero quer dizer LD. Isso aqui, gente, é extremamente importante, porque quando você pegar exercício que tem três vetores com as coordenadas dele, é só você ver o det, que é muito fácil. E atende isso aqui, ó. A primeira coluna é sempre as primeiras entradas. A segunda coluna são as segundas entradas. A terceira coluna são as terceiras entradas. Se bem que, só uma recapitulação rápida do ensino médio, se eu trocasse linha com coluna aqui, por exemplo assim, ó, se ao invés de eu pegar as primeiras entradas como primeira coluna, se eu colocasse as primeiras entradas como primeira linha, o que eu estaria fazendo então? Eu estaria fazendo a transposta dessa matriz aqui, certo? Ó, recapitulando. Aqui eu coloquei o quê? Primeiras entradas, x1, x2 e x3, como primeira coluna, certo? Se eu colocasse ao invés disso como primeira linha, então essa matriz aqui viraria a transposta dela, certo? E lá no ensino médio a gente sabe que det de uma matriz M é igual ao det da mesma matriz, só que transposta, entendeu? Então, não importa a ordem que você coloque aqui. O que tem que ser obrigatório vamos supor, por exemplo, você pega o vetorzinho U, que é x1, y1, z1. Se você colocou o x1 aqui e o y aqui, o z1 também tem que ser aqui. Tem que sempre seguir ou tudo na mesma linha ou tudo na mesma coluna, certo? Tipo, não importa, você não pode ficar misturando coordenadas de vetor. É sempre ou na mesma linha ou na mesma coluna, sabe? Eu gosto de colocar tudo na mesma coluna, mas pode ser na mesma linha tranquilamente. Então, atente a isso também. Isso aqui, gente, é muito importante, realmente, porque qualquer exercício que tiver três vetores com coordenadas, você pode ver facilmente se é LD ou LI. Fica muito mais fácil de ver também, certo? E só uma recapitulação do ensino médio também, como que calcula det, determinante, né, de uma matriz 3x3. Por que eu estou falando de 3x3 aqui? Porque tem como calcular da matriz de 4x4, 5x5, 6x6 e por aí vai. Só que aqui em GA não aparece muito as matrizes, nem aparece, na verdade, matrizes com ordens muito grandes.
Lá em álgebra linear vai aparecer muito, mas aqui, por enquanto, não. Tem programa que calcula isso rapidamente, né? Mas por enquanto aqui, como é só 3x3 ou 2x2 também, então aqui dá para calcular no braço mesmo, bem facilmente. Essa aqui que eu fiz é a regra de Sarros. Se vocês pesquisarem na internet é bem fácil de encontrar. Você vai fazer umas multiplicações doidas aqui, que é basicamente o que? Você pega a matriz aqui, A, B, C, D, E, F, G, H, I, certo? Você pega essa diagonal aqui principal, multiplica todos os elementos e usa o mais. Depois pega essa aqui com a pontinha aqui, depois essa com a pontinha. Tudo sempre com mais primeiro, certo? Depois você inverte e vai pelo outro lado. Essa coluna, essa diagonal aqui, multiplicando todos os itens, e é menos. Esse pedacinho aqui com a pontinha. Essa pontinha com esse pedacinho aqui, tudo menos. Então fica AEI mais, DHC mais, GBF mais, e assim por diante. Se vocês quiserem treinar isso aqui, é só jogar na internet, que é bem fácil encontrar essa regra aqui, vídeo explicando. Aqui ficou um pouco borrado, mas dá para entender mais ou menos, eu acho, né? Se vocês quiserem pausar o vídeo aqui, ó, tá bem explicado aqui. Mas é basicamente isso. Isso aqui vem no ensino médio, é bom treinar um pouquinho, por causa que aqui em GA vai aparecer muita matriz. Nesse mesmo vídeo vai aparecer como tem que calcular matriz ainda, déficit de matriz. Então, é bom sempre treinar isso aqui, certo? Então, isso era o que eu tinha para passar sobre base. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como mudar uma base. Como assim? Vamos supor que a gente tem duas bases, a E e a F. Aí a gente tem os vetorizinhos E1, E2, E3, e a F a gente tem os vetorizinhos F1, F2, F3, certo? Só lembrando que base vai servir, gente, para mostrar coordenadas de um vetor, certo? Mas às vezes você tem coordenadas de um vetor uma base muito difícil, tipo assim, você tem uma base que para calcular as coordenadas desse vetor nessa base é muito difícil. Aí, para pensar, você pode mudar essa base para calcular as coordenadas nessa nova base, que pode ser mais fácil. Então, por isso que a gente tem como mudar de base, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, a gente tem essa base E e tem essa base F aqui. A gente pode escrever a seguinte coisa, essas coisas aqui, F1, F2, F3 e as combinações lineares aqui, onde cada um desses A11, A12, A13, esses A e J são números reais, determinados de maneira única. Eles são únicos, simplesmente isso. E o porquê desse 1, 1, 1, 2 eu já vou falar daqui a pouco, mas é basicamente isso. O que eu fiz aqui então? Eu coloquei os vetores da base F como combinação linear dos vetores da base E, certo? Notem aqui, ó, F1, F2, F3, eles estão como combinação linear dos vetores da base E, E1, 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 E2, 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 E3, 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 junto com aqui, né, coeficientes reais. Esses A11, A12, A13 e assim por diante, certo? Então, gente, a gente vai ter uma matriz muito importante aqui, que é a matriz EF, que vai ser essa matriz aqui, A11, A21, A31. Então, gente, muito cuidado aqui agora, tá? Muito cuidado. Aqui, ó, era A11, A12, A13. Aqui vai ser A11, A21, A31. Então, você nota que aqui, o que era a primeira linha virou primeira coluna, certo? O que era a segunda linha virou segunda coluna e assim por diante. Então, a gente fez desse esquema aqui trocado porque aqui ficou certinho o índice dos elementos da matriz. Ó. Aqui, ó, A11, A21, A31. Isso aqui indica que é a primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Então, aqui tá trocado. Aqui tá certo, certo? Então, daqui para cá, você faz a transposta, digamos assim, certo? Porque aqui fica certinho o índice, entendeu? Então, é bom. E, gente, isso aqui, para mudar de base, é uma receitinha de bolo, tá? Se você entender, tipo, passo a passo, você consegue fazer qualquer mudança de base, qualquer uma. É só seguir os passos aqui e não errar nesse negócio da transposta aqui, né? Então, essa matriz aqui, EF, ela, como é que ela chama? Matriz da mudança de base da base E para F. Então, a base E é a antiga, a base F é a nova. Você quer ir da base E para F. Então, você vai fazer esse procedimento aqui. Ah, mas por que essa matriz aqui serve? Para que ela serve? Daqui a pouco a gente vai saber como usar isso para as coordenadas, né? Então, agora, a gente vai relacionar coordenadas de um vetor V na base E com as mesmas coordenadas na base F, certo? Então, a gente vai ter, pensa comigo, a gente tem um vetor V e tem duas bases, E e F. A gente tem coordenadas do vetor V tanto na base E quanto na base F. A gente vai relacionar essas coordenadas com essa matriz aqui, certo? Então, pensa comigo. A gente vai ter o vetor V aqui e as coordenadas aqui, x1, x2, x3 para a base E, certo?
e os coordenadas que é y1, y2, y3 para a base f. Depois de muita dedução, que não cabe aqui, porque é pura matemática mesmo, é pura, tipo, exercício braçal mesmo, a gente chega no seguinte resultado, que é esse aqui. Essa matrizinha aqui, uma matriz coluna, x1, x2, x3, é igual à matriz EF que eu coloquei anteriormente, que é A1, A21, A31 e assim por diante, vezes essa matriz aqui, coluna também, y1, y2, y3. Então, o que isso aqui significa? Qual que é a fórmula para você fazer mudança de base aqui? As coordenadas de um vetor numa base E, que é a antiga que você tem, tipo assim, ó, você tem duas bases, a que você já tinha e a que você quer. Então, as coordenadas da base E, que é a antiga, é igual a matriz mudança de base da base E para a base F, vezes as coordenadas da base F, que é a nova. Gente, isso aqui é perigoso demais. Por quê? Aqui não vai ser matriz FE, tem que ser EF. Por quê? Matriz EF indica a matriz da base E para a base F, certo? Não troca os nomes aqui, porque isso aqui pode confundir tudo, certo? Então, guarda essa formulinha aqui. Coordenadas da base antiga é igual matriz da base antiga para a base nova vezes coordenadas da base nova. Aqui a base antiga é a base E e a base nova é a base E. Vou até escrever isso aqui, ó. Base antiga é a base E. A base nova é a base F. Então, pensa aqui, ó, matriz EF, a MEF, é a matriz mudança de base da base E para a base F, certo? Duas propriedadezinhas aqui que podem ser utilizadas em exercício. Se você tem três bases, E, F, G, como que você relaciona essas matrizes de mudança de base? Né? Tipo, elas podem ser quaisquer bases, não importa quais elas sejam. Se você pegar a matriz EG, ou seja, matriz de mudança de base da base E para a base G, é sempre assim, ó, da base E para a base G, certo? Essa MEG vai ser igual a MEF vezes MEFG, certo? Só você pegar aqui, ó, o primeiro daqui e o último daqui, eles aparecem aqui também, ó. Vai ser o primeiro aqui e o último aqui. E essa F aqui, que vai ser intermediária, ela vai estar aqui no meio dos dois, certo? Gente, não pode confundir. A ordem aqui importa, tá, gente? Não sei se vocês se lembram do ensino médio, mas multiplicação matricial, porque isso aqui é uma multiplicação matricial. Isso aqui é uma multiplicação matricial, ou seja, de matrizes. Não sei se vocês se lembram, mas essa multiplicação de matrizes, ela não é comutativa, certo? Então, você fazer MEF vezes MEFG é diferente de fazer MEFG vezes MEF. Isso aqui não é igual a isso. Então, tem que ser nessa ordem, tá, gente? Por isso que eu tô pegando muito no pé nesses índices aqui, porque o índice aqui faz toda a diferença para você entender, certo? E a segunda propriedade, sejam duas bases aqui, EF, então a matriz MEFE é igual à matriz MEF inversa, certo? Esse menos 1 aqui como expoente indica inversa. Então, é aquilo lá, se você tem uma matriz MEF, duas bases, se você trocar para MEFE, qual que é a relação dessas duas matrizes aqui? Uma é inversa da outra. Ó, uma é inversa da outra. Certo? Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente vai usar agora em um exercício, que vai ser o exercício para fechar essa aula aqui. Que é um exercício basicamente da seguinte forma. A gente tem duas basezinhas aqui, E, que é E1, E2, E3, e F, que é F1, F2, F3. São duas bases. E vamos supor que esses vetores aqui, ó, esses aqui, eles se relacionam da seguinte forma, que já deu no exercício pronto, ó. F1 é igual a E1 menos E2, F2 é igual a E3 e F3 é igual a E2 mais E3. Isso aqui é aquele sistemão gigante que a gente fez lá no comecinho do vídeo, certo? No comecinho de mudança de base. Ele já deu isso aqui no exercício. E ele está pedindo o quê? Ache a matriz de mudança de base da base E para F e da base F para a base E, certo? Aqui não tem nova e antiga. Ele está pedindo as duas, certo? Então tem que calcular as duas. E como é que a gente vai calcular as duas? Você calcula uma e depois, pela inversa, calcula a outra, certo? Porque ó, tem essa propriedadezinha aqui, ó. Uma é inversa da outra, certo? Então, vamos lá, né? Do enunciado, gente, a gente vai ter o quê? Eu só copiei os dados do exercício, do enunciado, que ele tinha falado que F1 é igual a E1 menos E2, e eu tô pondo aqui todos os índices certinho. E1, E2, E3,
E1, 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 E2, 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 E3, 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 para a gente evidenciar que tem esses zeros aqui no meio, certo? Porque eles podem parecer que não existem, mas eles existem aqui, né? Eles estão como zero, né? Porque a primeira equaçãozinha era F1 é igual a E1 menos E2. Cadê o E3? Tá com o coeficiente zero, por isso que ele desapareceu, certo? Isso faz muita diferença porque você vai ter então aqui 1, menos 1 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 1, certo? Ou seja, se a gente tem os vetores da base F como combinação linear dos vetores da base E, portanto, a gente tem a matriz MEF. É só voltar lá no início da teoria em que eu falei o seguinte. Eu peguei a mesma coisa, duas bases, E e F, vetores da base F como combinação linear dos vetores da base E, e isso origina a matriz EF. Então a gente é só seguir essa receita aqui, não tem segredo. Aqui a gente tem a mesma coisa. A gente tem vetores da base F como combinação linear dos vetores da base E. Portanto, a gente tem a matriz EF. Só que a gente tem que trocar a linha com coluna, certo? Então a primeira linha aqui, 1, menos 1 e 0, fica 1, menos 1, 0 aqui é a primeira coluna. E assim por diante. Virou essa matriz aqui, certo? Então calculamos uma. Metade do exercício já foi. Mas como calcular a outra agora, né? A gente sabe que então que MEFE é a inversa da MEF, certo? Então a gente tem que calcular a inversa dessa matriz aqui. Agora vem um pouquinho do ensino médio, né? Não sei se vocês vão se lembrar como que calcula a inversa de uma matriz. Se você tem uma matriz M, como você calcula a matriz M-1, que é a inversa da M? Você calcula da seguinte forma. Vou girar um pouquinho o celular aqui que está um pouco torto aqui. Boa. Como você calcula a inversa dela? Você pega 1 sobre o det da matriz antiga e multiplica pela transposta da matriz cofatora. É muita informação, eu sei, mas calma, vamos passo a passo. Sendo o det de m diferente de zero, porque ele está aqui no denominador, então ele não pode ser zero, certo? Então isso aqui é uma condição, tá? Isso aqui, ó, é condição. Só vou adicionar isso aqui, ó. Condição para matriz ter inversa. Se vocês, às vezes, virem no exercício que o det de uma matriz deu zero, ela não tem inversa, certo? Então, tem que ser diferente de zero o det da matriz, certo? Então, primeira coisa, o que é uma matriz cofatora? Que é esse M-cof aqui. É uma matriz formada pelos cofatores dos elementos da matriz original, certo? Mas o que é um cofator? Agora, vamos a passo, né? Cofator, gente, é um pouquinho complicado de explicar isso aqui, ó. A gente tem essa matriz antiga aqui, a matriz original, que é MEF, certo? Então, vamos primeiro calcular a matriz COF, que é a matriz dos cofatores. Eu chamei eles de B11, B21, B31 e assim por diante, certo? Esses carinhas aqui são os cofatores. Cada um desses são os cofatores. Cada elemento da matriz tem o seu respectivo cofator. E como que calcula o cofator? Você tem, a fórmula é a seguinte. Menos 1 elevado ao número da linha mais o número da coluna. Então, o número da linha desse cofator é o quê? 1. O número da coluna desse cofator é 1. Então, 1 mais 1. Então, esse menos 1 é fixo, elevado à soma do número da linha e da coluna. Então, 1 mais 1. Multiplicado por esse determinante aqui. Como é que você acha esse determinante? Você tem que excluir a linha e a coluna respectiva do cofator, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou no cofator da linha 1 e coluna 1, eu volto na matriz original e excluo a linha 1 e coluna 1. O que restar, você calcula o determinante. Então, o que restou é 0, 1, 1, 1, 1. Então, aqui você põe 0, 1, 1, 1, certo? O det disso aqui vai dar 0, menos 1, menos 1. Então, isso aqui vai dar 1. Isso aqui dá menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, esse é o primeiro cofator que você calculou. Falta 8. Gente, isso aqui é muito trabalhoso mesmo. Isso aqui tem programa para calcular facilmente. Então, por isso que, às vezes, no braço demora muito. Eu calculei só 2 aqui, só para vocês lembrarem como que calcula. Mas no braço é muito difícil mesmo. Vamos calcular agora o cofator 2, 3. Então, o primeiro é menos 1 elevado a número da linha, que é 2, mais o número da coluna, que é 3. Então, 2 mais 3. Isso aqui já vou adiantar e vai dar menos 1. Porque menos 1 elevado a 5 dá menos 1, certo? E agora você tem que calcular o determinante da matriz formada pela exclusão da linha e da coluna, certo? Então, ó, tem que excluir a linha 2 e a coluna 3. Então, volta aqui, excluo linha 2, coluna 3. O que sobrou foi 1, 0, 0, 1. Aqui, ó, 1, 0, 0, 1. Esse det aqui vai dar o quê? 1, porque 1 menos 0 dá 1, certo? Então, menos 1 vezes 1 dá menos 1.
Então, gente, o processo é esse. Não tem muito como fugir disso. Então, a matriz dos cofatores que eu calculei aqui separado é isso aqui. Essa matriz aqui. Mas ele está pedindo aqui na fórmula a matriz cofatora transposta. Então, transposta é bem fácil. É só você trocar linha por coluna. Então, você pega essa linha aqui, você pega essa linha aqui e põe na primeira coluna, certo? E assim por diante. Então, ó, menos 1, 1, menos 1. Aqui fica menos 1, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. 0, 1, menos 1. E assim por diante. Então, para calcular a inversa, a gente já tem a matriz cofatora transposta. Então, falta calcular o determinante do M. Então, vamos lá calcular o determinante do M. Que é a última parte aqui, né? O det da MEF é igual ao det dessa matriz aqui. 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 1, 1. Treinando um pouquinho da regra de Sarros, vai ser o quê, ó? 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Menos 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, só que troca o sinal. Então, menos 1. E 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. Note que quando tem muito zero, facilita muito a conta, né? Então, isso aqui deu menos 1. Então, a MEF, seguindo a fórmula, então ela vai ser 1 sobre o det da matriz MEF, que é menos 1. Então, isso aqui dá menos 1. Vezes essa matriz aqui, certo? Que é a matriz cofatora transposta, que é o que a gente acabou de calcular aqui atrás, né? É essa matriz aqui, certo? Para você fazer um produto entre matriz e escalar, é só você multiplicar o escalar em cada elemento da matriz. Então, é só você multiplicar o menos 1 aqui por menos 1, vezes o 0, vezes o 0, vezes 1, vezes 1 e tudo mais. É só trocar o sinal, né? Então, fica 1 menos 1 e 1, 0 menos 1 e 1, 0, 1 e 0. Isso aqui é a matriz MEF. MFE, no caso, né? Aí, só um adendo aqui, né? Se ele desse um vetor, por exemplo, um vetor V, que tem as coordenadas, sei lá, 2, 3 e 5 na base E. Como que a gente calcularia a mesma coisa? Vamos supor aqui, então, ó, vetor U, que tem as coordenadas 2, 3 e 5 na base E, que a gente já tem a matriz E e F, né? Como você calcula o mesmo vetor, só que na base F, com as coordenadas na base F? Então, só seguir aquela fórmula, né? Coordenadas da base E vai ser igual a MEF vezes coordenadas da base F. Isso aqui você tem, isso aqui você tem, isso aqui você quer. É só uma multiplicação de matrizes aqui, que vocês devem lembrar do ensino médio, que é só calcular entrada por entrada também, né? Vamos supor assim, ó, você tem essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Multiplica por essa aqui. 1, 2, 3, 4 também. É só você fazer primeira linha vezes primeira coluna. Primeira linha vezes segunda coluna. Segunda linha vezes primeira coluna, segunda linha vezes segunda coluna. Isso aqui é bem básico. Isso aqui eu não dei nessa aula, porque realmente a gente vê muito no ensino médio essa parte. Caso vocês queiram revisar, só jogar um vídeo na internet que é bem fácil de mudar essa parte aqui. Essa parte aqui é bem básica mesmo. Mas o importante aqui é vocês saberem como que manipula base, como que manipula mudança de base e decorar essas formulinhas da inversa. Essa aqui é muito importante, que é como que você calcula uma inversa de uma matriz. E essa aqui também das coordenadas, né? Essa aqui é muito importante também, que é da base antiga, MEF, base nova, certo? Então é isso, gente. Eu fico por aqui nessa aula. Qualquer coisa, só chamar nós que a gente tira as dúvidas de vocês. Falou!